Bem-vindos, bem-vindas aqui no nosso espaço de reflexão, conhecer e despertar. Hoje eu procurando um lugar para conversar com vocês, eu me lembrei de um lugar que eu gosto bastante, aqui, Parque Ecológico da Pampulha. Para vocês que são de outros estados e até de outros países, a gente sabe que tem gente que nos segue na Alemanha, nos Estados Unidos, em Portugal, Uruguai, Argentina. Olha só, é um lugar, a luz não tá boa porque eu tô girando para vocês verem, mas é um lugar assim, pura natureza, né? É lógico que é num lugar na Pampulha, né, em BH, então um lugar bem urbano assim, e infelizmente o homem fica devendo um pouquinho, né, nos cuidados com a natureza, mas eu quis vir pra cá pra gente aproveitar esse silêncio, alguns barulhinhos de pássaro. Já tentei me assentar aqui em algumas árvores aí, numa tinha abelhas, eu dei licença para elas. Na outra tinha um calango, eu dei licença para ele. Mas, enfim, eu vou achar um lugar daqui a pouco. Enquanto eu não acho, a gente vai conversando. Essa é a nossa segunda aula em busca de sentido, né? Na nossa busca aí de sentido para essa existência, na nossa busca de sentido para a nossa vida, na nossa busca de sentido para esse ano de 2019, de tantas tragédias coletivas, né? De tantas coisas que a gente imagina que, ou que a gente desejaria, né? Que o ser humano não fosse capaz mais. Mas enfim, vamos chegar aqui. Vamos, a gente inspira o aqui. Respira o agora. Se conecta com o momento presente. E aí a gente vai começar a conversar. Como eu falei com vocês na primeira aula, né? Eu até te convido que se você não assistiu a primeira aula para você voltar lá e dar uma contextualizada no projeto, porque hoje a gente vai começar mais assim profundamente e vamos lá. Qual é a ideia, pessoal? A ideia da nossa busca de sentido é começar a entender através do que eu tenho aprendido com o meu professor Hilário Trigo. Já comentei com vocês sobre ele, convido vocês a seguirem até o canal dele também. Mas a ideia é que nós possamos juntos, porque eu conto com os comentários de vocês, eu conto com a participação de vocês aqui, eu conto com as intervenções de todo mundo, para que nós possamos ir construindo juntos uma maneira de nós nos transformarmos e de uma transformação sustentável, né? De uma transformação que seja de verdade, de uma transformação que não chegue aqui a gente venha refletir talvez sobre serenidade, paciência, tranquilidade, e quando eu desligo aqui o celular acontece alguma coisa comigo ou com você e nós já nos estressamos com alguém, não é? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa ideia dessa transformação que se sustenta, tá bom? Dessa transformação que se mantém mesmo com as adversidades vindo. Por quê? Primeiro o ensinamento, ou talvez não seja um ensinamento, né? Um lembrete. A vida é uma grande estrada pela qual nós caminhamos. Essa vida aqui, nossa, do corpo, da consciência, do ego, é uma estrada. E o que acontece com essa estrada? Nós andamos por ela.
E o que acontece com essa estrada? Ela é toda retinha e ampla? Não. Ela se amplia, ela se estreita, ela tem curvas, ela tem quebra-molas, buracos, enfim. A nossa estrada é uma estrada com desafios. Essa é uma estrada com desafios, ok? Então, nós precisamos de um processo de transformação que nos sustente para lidar com esses altos e baixos, com essas indas e vindas, né? Enfim, vamos lá então. Como, Roberta, que eu vou ter a garantia de que o processo de transformação ao qual eu estou me submetendo vai ser válido no que diz sentido à durabilidade? Primeiro, o seu comprometimento, né? Nós precisamos nos comprometer conosco mesmos, com os nossos processos. Segundo, amorosidade, porque nós precisamos ser amorosos conosco mesmos, entendendo que esses processos são passos. Eles não são para amanhã, eles são passos. Os processos da alma são lentos, algo que a gente precisa interiorizar. Mas então vamos lá. Para a gente ter um processo de transformação que de fato se concretize, o que nós vamos buscar? Nós vamos buscar uma transformação, segundo o Hilário Trigo, da Escola Vida, que se concretize em 3 níveis. Quais são esses níveis? Primeiro, o nível intelectual. Então, a primeira transformação que acontece é a transformação em nível intelectual. Acho que achei um lugar para sentar finalmente e vocês estão me vendo aí, né? Enfim. Ai, delícia. Uma transformação no campo intelectual, cognitivo, inteligência, conhecimento, informação. Então, eu tenho acesso, como nós estamos tendo aqui nessas aulas, nessa jornada nossa em busca de sentido, eu tenho acesso a conhecimentos novos ou a conhecimentos que corroborem, que reafirmem os meus conhecimentos e que venham somar. E a partir desse conhecimento do campo intelectual, eu vou me transformando. Essa é uma transformação no nível muito baixo, ok? Porque nós mesmos já sabemos que a gente está por aí cheio de conhecimentos, né? Segundo plano da transformação. O segundo plano da transformação é no nível psicológico, emocional. O conhecimento, ele vai afetar o meu psicológico, as minhas emoções, ou ele precisaria afetar o meu psicológico e as minhas emoções, porque as nossas emoções são uma resposta do nosso corpo ao que vem da mente. Exemplo, você combinou com seu filho de chegar em casa meia-noite. Deu 00:05, né? Nós mães já estamos apavoradas porque o filho não chegou. E o que acontece é que a nossa mente, com o conhecimento e a informação de mundo que ela tem, ela começa a contar um monte de casos, né, na nossa cabeça. Nossa, 00:05, ele ainda não chegou. Será que aconteceu alguma coisa? Esse mundo está tão perigoso, está acontecendo isso, aquilo outro. E a nossa mente vai criando um monte de coisas que muitas vezes, ou a maioria delas, acontecem só na nossa mente mesmo. E o nosso corpo emocional reage, né? O nosso corpo emocional reage como? Reage com coração disparado, dor de cabeça, tremedeira, você começa a chorar. As nossas emoções, elas são respostas do corpo ao que acontece na mente. Daí a importância da gente manter essa mente tranquila, né? Mas enfim, esse segundo nível de mudança, o emocional, é um nível de mudança mais profundo que o do intelectual, mas nem tanto.
É um nível mediano, nem tanto como o nível de mudança que se dá no físico, que é o terceiro nível de mudança. O que é esse terceiro nível de mudança do físico? O terceiro nível de mudança do físico é um nível de mudança cerebral, rotas neurais, memórias sinápticas, conexões do cérebro e que respondem em todo o meu corpo em relação aos conhecimentos e às emoções. São áreas do cérebro que deixam de trabalhar de uma forma e novas rotas neurais são conectadas, são construídas através das vivências e da experiência e do estilo de vida que a gente muda. E aí se concretiza. Esse é um nível de mudança mais profundo. O que nós precisamos fazer é criar um estilo de vida que culmine no exercício das mudanças desses 3 níveis: conhecimento, emoção e ação. Conhecimento, informação, intelecto, psicológico, emoções e comportamentos físicos, né? A mudança física, a mudança no campo do comportamento. E aí o que acontece? Quando nós vamos partir para essa mudança das emoções, nós vamos olhar para situações e circunstâncias que aconteceram, traumas, por exemplo, situações que não ficaram bem resolvidas lá na infância, lá na adolescência, ou talvez por agora, que geraram algumas manchas no nosso psiquismo e que nós precisamos reavaliar, olhar para aquela mancha, olhar para aquele trauma. Sabe, essas coisas que a gente fica remoendo sentimentos, remoendo fatos, remoendo histórias, a gente precisa olhar para aquilo num contexto seguro, e depois a gente fala mais sobre esse contexto seguro. Eu preciso olhar para aquilo, para mudando o meu olhar sobre aquele acontecimento, eu mude os meus comportamentos. Porque não existe mudança de fato sem mudança de comportamentos. Roberta, como eu mudo os meus comportamentos? Aliando conhecimento, emoções, psicológicos, a um estilo de vida que te facilite manter na faixa vibratória dos comportamentos que você quer adotar. Manter-se na faixa vibratória do estilo de vida que você quer para você agora, que estejam mais afinizados, mais sintonizados com os conhecimentos que você vem adquirindo, né? Então, por exemplo, você está lá fazendo um curso de nutrição, um curso, coach de emagrecimento. Você está querendo emagrecer, você está querendo mudar seu estilo de vida, enfim. Você vai ter muitas informações novas no processo de coaching. O coach é bom e ele está criando situações que mexam com o seu emocional, mas ele vai te dar um monte de tarefas que vão se sintonizar com essa nova proposta. E aí trazer isso para o campo do comportamento é com você. O que acontece é que nós temos rotas neurais, memórias sinápticas, caminhos e estratégias no nosso cérebro que já estão viciados em comportamentos que nós não queremos mais. O que nós precisamos criar uma disciplina de novos comportamentos que entrem em choque porque me faltou a palavra, porque não é uma coisa violenta, é uma coisa fluida, mas novos comportamentos que venham ganhar espaços e criar novas rotas no nosso cérebro
para que aquilo vire mais a nossa verdade do que a outra verdade que a gente não quer mais, que foi útil durante um tempo, mas que não é útil mais agora, que não é mais importante agora. E aí precisa da gente voltar lá no começo, na questão do comprometimento. E precisa de algo muito incrível que a gente vai aprofundar mais na próxima aula, já começando a falar um pouquinho da nossa próxima aula. Precisa de nós olharmos para nós mesmos. Eu preciso explorar o quem eu sou, para que eu veja em qual nível de identidade eu me encontro e para que eu saiba para onde eu quero ir. Mudança de nível de identidade, com o que eu me identifico e com o que eu quero e quem eu quero ser. Mas eu preciso me conectar com esse quem eu sou. Revivendo cargas emocionais, novos conhecimentos, novas cargas emocionais, e depois de novas cargas emocionais, um novo estilo de vida que faça com que eu seja quem eu nasci para ser. Porque a nossa essência divina, a nossa essência profunda, veio para ser algo muito maior do que nós temos sido até agora. Nós vamos conversar mais sobre quem eu sou na nossa próxima aula. Muita gratidão por compartilhar comigo desse momento. Divulgue, compartilhe com as pessoas que você acha que possam se interessar por esse assunto, que estejam nesse momento aberto para essa transformação verdadeira, genuína, que nós estamos aqui vivendo juntos. Gratidão.